Agora vamos falar de circovirose suína, que vem causando grandes impactos na suinocultura. A doença é um dos maiores desafios enfrentados mundialmente pelo setor industrial. O circovírus suíno tipo 2 é altamente contagioso e resistente. Ele é responsável por uma série de prejuízos produtivos no plantel. Acompanhe na reportagem da Silvia Arantes. Quando pensamos no setor suinocultor, a circovirose é uma das doenças mais importantes a nível econômico, pois é responsável por uma redução considerável no crescimento dos animais e por uma série de perdas produtivas. A circovirose é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus chamado circovírus suíno, que afeta animais geralmente a partir da 5ª semana de vida. Ela está bastante presente em criações industriais, em sistemas intensivos de produção, e é muito influenciado pelos fatores de manejo e pelas condições de instalação onde esses animais são criados. Segundo esta médica veterinária, o vírus causa uma série de perdas zootécnicas. A patologia tem como agente o circovírus suíno tipo 2, que ataca o sistema imunológico dos animais, causando grandes prejuízos para os criadores. No animal, ela pode causar vários sinais clínicos, ela é uma síndrome, então nós podemos ter o animal manifestando diarreia, pneumonia, em fêmeas gestantes que também podem ser acometidas, pode causar aborto, natimorto. Os leitões que nascem dessas fêmeas infectadas, eles podem ter uma maior mortalidade ao longo da maternidade, eles às vezes nascem fracos e não sobrevivem a esse período de maternidade, esse momento que eles estão ali em aleitamento. Também nós temos o impacto bastante observado, é a refugagem dos animais. O primeiro diagnóstico para o vírus PCV2 no Brasil ocorreu em 1999. A melhor forma para prevenir o circovírus é garantir boas condições de criação e manejo, além de manter a vacinação dos suínos em dia. Hoje nós temos disponíveis no mercado várias vacinas comerciais, fabricadas por diversos laboratórios, e essas vacinas imunizam contra o circovírus tipo 2. Mas é importante ressaltar que, mesmo com a vacinação, é necessário a implementação de medidas de biosseguridade, então medidas de manejo, medidas que impeçam a entrada, medidas que façam uma higiene básica dessa granja. E essa vacina também ela faz apenas o controle, ela não consegue tratar, imunizar definitivamente o animal para que ele não adoeça. A doença atinge principalmente suínos após o desmame. A partir das 6 semanas de vida, se observa um retardo no crescimento. Ainda de acordo com a veterinária, os animais afetados podem ter manifestações subclínicas e clínicas da doença. Por isso é bom ficar atento aos sintomas. Como que a gente faz o diagnóstico dessa doença? Através dos sinais clínicos, que nós vamos observar aí altas taxas de mortalidade, quedas do índice produtivo dessa granja, dessa propriedade, então quedas nos índices de ganho de peso, de piora da conversão alimentar, e também através de outros sinais clínicos que o animal manifesta. Alguns animais, dependendo da manifestação da doença, pode ter lesões de pele, que se caracterizam avermelhadas, e basicamente é isso. E também um achado que é bastante presente é um aumento de linfonodos, que a gente pode observar bem facilmente, os linfonodos inguinais superficiais, que são os da região ali da virilha do animal, aumentados de tamanho. A circovirose pode causar grande prejuízo. O número de suínos afetados em um plantel pode chegar a 30% com alto índice de mortalidade. O impacto econômico dessa doença é bastante significativo, quando ela acontece de forma clínica ou até mesmo subclínica no rebanho, porque afeta muito o desempenho dos animais. Então isso gera um aumento do custo de produção de uma forma bastante marcante, e mesmo aumentando o custo de produção, a gente ainda tem os prejuízos em relação à mortalidade de alguns animais que são acometidos. Então,
o impacto é tanto pela refugagem dos animais quanto pela mortalidade por aumento do custo de produção. A amamentação é fator fundamental para a garantia da saúde da prole. E na suinocultura, isso não é diferente. O colostro das fêmeas pode ser considerado a primeira vacina natural do suíno e quanto antes fornecido, maior a eficácia e os benefícios ao longo da vida dos leitões. Mas essa veterinária alerta para vacinação após o período de aleitamento. O leitão ele já adquire a doença da própria mãe via colostro, já foram identificados a presença do circovírus tipo 2 no colostro de fêmeas, então essa infecção do animal ocorre logo após o parto. Porém, com o advento da vacinação, os anticorpos maternos de fêmeas vacinadas também passam para esses animais, para os leitões. Então, eles permanecem imunizados assim que ingerem o colostro cheio de anticorpos contra o circovírus tipo 2. Mas a vacinação desse animal também é necessária, então após o período de aleitamento, logo após o desmame, é necessária a vacinação do animal. Ainda segundo a especialista, os suinocultores estão mais conscientes quando o assunto é vacinação. Hoje a vacina ela é amplamente utilizada na suinocultura industrial, já faz parte da rotina de vacinação da granja e é uma vacina com custo-benefício muito bom, já que os impactos da doença são grandes. Existem 2 tipos do circovírus suíno, o tipo 1 e 2, mas recentemente já foi identificado o tipo 3. A forma endêmica que nós encontramos hoje é o PCV2, mas em 2015 foi diagnosticado um outro tipo de vírus, o PCV3, então circovírus tipo 3. Por muito tempo não houve a certeza que ele era patogênico, que ele podia causar doença nos animais, mas hoje ele já é comprovadamente causador de doenças dessas síndromes, assim como no circovírus tipo 2. A circovirose suína não é uma zoonose, ou seja, não é transmitida para o ser humano. Por isso não existe perigo algum ao ter contato com o animal ou até mesmo o de consumir a carne de porco. Grande parte do rebanho do mundo hoje está contaminado. Então, com a vacinação, com as medidas de manejo, de biosseguridade, esse animal tem a doença controlada e ele segue normalmente na linha de produção e no abate. Essa carne ela não vai se tornar prejudicial à saúde humana, não causa nenhum prejuízo à ingestão dessa carne.